Olá, queridas! No Brasil, atualmente, temos cerca de 60 mil novos casos de câncer de mama por ano, o que significa que 1 em 8 mulheres, ou 12% das brasileiras, vão ter esse câncer em alguma fase da vida, reforçando a necessidade de prevenir, diagnosticar precocemente, encaminhar, tratar e acolher essas cidadãs de forma adequada. O médico de família encarrega-se de estimular a prevenção e realizar o diagnóstico precoce através da solicitação de exames adequados e oportunos, e faz o referenciamento ao mastologista e oncologista, que vão fazer o diagnóstico detalhado do tumor e definir com a pessoa que está com o câncer qual será a melhor abordagem. Mas ainda assim, lembramos que as consultas com o seu médico de família devem ter continuidade, assim como a assistência por outros profissionais, o psicólogo, nutricionista, assistente social, fisioterapeuta e pessoal de enfermagem, que também devem ser sempre garantidas. Pois bem, hoje vamos abordar, e de uma forma mais objetiva possível, alguns diferentes tipos de tumor e alguns tratamentos disponíveis para esses tipos de tumor. Vamos iniciar falando sobre a anatomia da mama, que está localizada acima dos músculos peitorais e é constituída de pele, gordura, tecido de sustentação, artérias, veias, nervos, vasos e linfonodos do sistema linfático, além da parte funcional, onde é produzido o leite, que são os lóbulos e os ductos, que levam o nutriente até os mamilos. Essas diferentes estruturas são revestidas por uma camada de células chamada de membrana basal. Existem muitos tipos de câncer de mama. Então, novamente, insisto que por isso não vamos nos aprofundar, mas tentar esclarecer alguns dos principais. Então, os tipos mais comuns de tumor, portanto, são classificados, por exemplo, conforme sua morfologia ou aparência. São classificados, então, em carcinoma ductal in situ, aquele que não rompeu a membrana do ducto e, portanto, está em fase inicial. Aí temos o carcinoma ductal invasivo, que rompeu a membrana e tem a capacidade de se espalhar, que é o tipo mais frequente, cerca de 75% dos casos, e atualmente chamado carcinoma invasivo ou simplesmente câncer de mama invasivo. Temos também o carcinoma lobular invasivo, localizado no lóbulo e que também tem capacidade de se espalhar, e que são 10% dos casos. E ainda os tipos especiais, que respondem a 10% dos tumores, com dezenas de tipos, alguns com melhor evolução e outros com pior evolução, chamado prognóstico, sendo dentre eles o carcinoma mucinoso o de melhor evolução. Pois bem, o médico deve informar a paciente o estágio em que está a sua doença. Portanto, esse estágio ele pode variar de 0 a 4. Quanto menor o estágio, maior as chances da mulher estar viva em 5 anos. Isso se chama de sobrevida. Há ainda uma classificação baseada nas transformações, nas alterações que sofreram as células do tumor, que são dispostas em 3 graus, essas alterações. Grau 1,
que é o de baixo grau ou bem diferenciado, grau 2, que é o intermediário ou moderadamente diferenciado, e o grau 3, que corresponde ao de alto grau ou pouco diferenciado. Temos também o estadiamento TNM, cuja sigla corresponde a tamanho do tumor, acometimento de linfonodos e presença de metástase à distância. Vamos seguir conversando em linhas gerais, especialmente com foco no câncer metastático, aquele que já se espalhou, ou seja, com focos à distância em outros órgãos, principalmente pulmões, fígado, cérebro e ossos, que é o disseminado ou avançado. O câncer ele pode se espalhar principalmente através de artérias, veias e pelo sistema linfático. Dependendo do caso, os tumores podem ser tratados com cirurgias, que podem ser a mastectomia de apenas uma parte da mama, a total, quando se retira toda uma das mamas, e a radical, em que se retiram as duas mamas, além da retirada dos linfonodos, removidos ou não, conforme o caso, conforme a necessidade. Há ainda o tratamento quimioterápico. Temos também a chamada terapia em alvo, o tratamento em alvo. Temos também a imunoterapia, em que o próprio organismo consegue combater os tumores. E ainda a radioterapia, que pode servir como tratamento complementar até mesmo para alívio da dor. 3 subtipos então podem ser identificados pelo laudo do médico patologista, no dito exame anatomopatológico, que cabe lembrar, deve ser sempre muito bem guardado desde o início, a partir da biópsia que foi realizada, onde deve constar também o resultado do exame chamado imunohistoquímico, que identifica a presença ou ausência de receptores de hormônios femininos nas células malignas, que são o estrogênio e a progesterona, receptores esses, localizados nos núcleos das células. Os hormônios, quando se ligam a esses receptores, nas células tumorais, aceleram o crescimento dessas células cancerosas, que passam a se multiplicar sem controle. Esse exame, o imunohistoquímico, também vai pesquisar a existência ou não de uma proteína. A gente chama uma proteína do tipo quinase, um tipo específico de proteína superexpressa, ou seja, em grande quantidade na membrana epitelial tumoral, que se chama HER2 e que se liga a um chamado fator de crescimento celular, levando também à multiplicação dessas células cancerosas de forma desordenada. A imunohistoquímica, ela pesquisa também um marcador de divisão celular, que é o Ki67, que estando acima de 14% indica um pior prognóstico. O tipo receptor hormonal, o tumor receptor hormonal positivo, é tratado principalmente com medicamentos que bloqueiam a ligação dos hormônios a esses receptores ou diminuem a sua produção pelos ovários, então freando o crescimento do câncer. O tamoxifeno é, entre outros, um desses remédios, conhecido desde a década de 70, utilizado por 5 a 10 anos, conforme o caso, e o HER2 positivo, que é uma proteína de membrana, que capta sinais de multiplicação e que existe em células normais, mas devido a mutações genéticas no gene chamado 17, ocorre aumento desses receptores que provocam a proliferação celular dos tumores também. Aí temos o triplo negativo, que não tem nem receptores hormonais e nem a proteína HER2, que é mais agressivo, e cujo tratamento
consiste principalmente em quimioterapia associada ou não à imunoterapia, além de cirurgia e radioterapia. Bom, muito recentemente, foi desenvolvida uma técnica de avaliação genética dos tumores chamada de classificação molecular, que divide os tumores então em luminal A ou B. Olha, o fato é que o câncer de mama é um dos bem mais estudados, E as novidades em termos de diagnóstico e tratamentos surgem frequentemente, o que tem contribuído para o aumento das chances de cura, principalmente quando ocorreu o diagnóstico precoce. Então, consulte o seu médico regularmente, o seu médico de família, esclareça as suas dúvidas que possam vir a surgir. Afinal, cada mulher tem um tipo específico de tumor, Adote hábitos saudáveis, faça os exames indicados no tempo certo. Já pensou como deve ser receber o diagnóstico de câncer? Então, até o próximo vídeo, em que vamos conversar sobre os sentimentos que surgem frente ao diagnóstico de câncer de mama e também sobre as leis que existem para garantir os direitos dessas mulheres. Um abraço e até o próximo vídeo.